Miserável. Foi essa a palavra que meu filho usou para me afastar do próprio casamento. Me olhou com desprezo, na frente da noiva e dos sogros, e disse: "Some daqui, você não vai estragar o dia mais importante da minha vida." Eu só tinha perguntado se ele queria que eu fosse com terno ou de paletó. Em vez de convite, ganhei humilhação. Henrique Duarte. Esse é o meu nome. 72 anos. Aposentado da Receita Federal. Viúvo. Vivi uma vida digna, simples, sem nunca dever nada a ninguém. Nunca fui pobre. Mas nunca fui de ostentar também. Sempre preferi economizar, viver com discrição, cuidar das minhas contas e manter distância de vaidade. Talvez por isso o Marcelo, meu único filho, tenha crescido com vergonha de mim. Ele queria um pai de novela. E eu era só um homem comum. Um homem que lutou a vida toda para dar a ele uma educação que nem eu tive. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Naquela semana tudo começou a desmoronar dentro de mim. E eu nem chorei, nem briguei. Só senti um silêncio por dentro. Como se algo tivesse morrido ali mesmo, na porta daquele buffet onde ele ensaiava o casamento. Ele me viu chegando de camisa social e sapato lustrado, com os cabelos penteados para o lado, e achou que aquilo bastava para me expulsar. Como se minha presença fosse um incômodo, um erro. Só não sabia que o destino me reservaria uma resposta. Daquelas que a gente não precisa gritar. Só falar com calma, olhando nos olhos e dizendo: "O miserável venceu." Eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei no ensaio do casamento com as melhores intenções. Levei até uma gravata azul marinho que eu usava em solenidades da Receita. Marcelo sempre foi frio comigo, mas naquele dia parecia especialmente cruel. Ele nem quis ouvir. Só me mediu de cima a baixo e disse, com a maior naturalidade do mundo, que aquele casamento era para outro tipo de gente. Que minha aparência não combinava com a festa, com os convidados, com a imagem que ele queria passar. A noiva, ao lado, sorriu de canto de boca. O sogro, que é dono de construtora, virou o rosto. Eu fiquei ali, parado, sem chão, com a gravata na mão, e o coração em pedaços. A verdade é que o Marcelo nunca suportou a ideia de ter um pai simples. Ele queria um executivo de gravata, um empresário de renome. Cresceu rodeado pelos filhos de gente rica e aos poucos foi criando essa ilusão de que eu era um peso, um entrave. Quando ele entrou na faculdade particular, eu me matei de trabalhar para pagar. E nunca deixei ele saber dos cortes que tive que fazer para isso. Vendi meu carro. Pegava 2 ônibus para ir ao mercado. Nunca pedi nada em troca. Só queria o mínimo de gratidão. Mas ao longo dos anos fui percebendo que ele nunca me enxergou como um homem de valor. Só como um velho empoeirado do passado. Depois daquele dia no ensaio, voltei para casa em silêncio. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para o nada por horas. Nem liguei a TV, nem fui dormir. Só sentei ali e fiquei lembrando de tudo o que eu já tinha feito por ele. Lembrei do dia que ele caiu de bicicleta e eu corri com ele no colo até o hospital. Lembrei de quando ele perdeu o emprego e eu banquei o aluguel dele por 6 meses. Lembrei das vezes em que ele me pedia conselhos, mesmo fingindo que sabia de tudo. E agora, ele tinha me chamado de miserável, como se eu não fosse nada, como se eu nunca tivesse sido pai. No dia seguinte, uma vizinha me chamou para tomar um café. Ela sabia que eu jogava na loteria toda semana. Era um hábito antigo. Nada demais, só um joguinho de esperança, mais pela diversão do que por qualquer outra coisa. Quando abri o bilhete com ela ali na cozinha, eu fiquei em silêncio. Olhei os números, 1, 2, 3 vezes, e ali estava, 30 milhões de reais. 30 milhões. Eu não gritei, não pulei, não corri, só respirei fundo. E pensei, tá aí, Marcelo, o miserável agora tem 30 milhões. Foi nesse exato momento que eu soube o que fazer. Eu não ia sumir. Ainda não. Antes eu precisava olhar meu filho nos olhos. Só uma última vez. E foi exatamente o que eu fiz.
Na manhã seguinte, eu vesti a mesma camisa que ele achou simples demais para o casamento. A mesma calça social que já tinha seus anos, mas que sempre me serviu bem. Calcei meu sapato engraxado com cuidado, penteei o cabelo para o lado como fazia nos tempos de farda e respirei fundo. Peguei o carro, meu velho sedã que ele tanto zombava, e fui até o local do ensaio final da cerimônia. Não avisei ninguém, não mandei mensagem, só fui. Porque quando a vida te dá uma resposta dessas, você não precisa de plateia. Basta estar presente e deixar a verdade fazer o serviço. Ele estava lá, no meio da equipe de decoração, dando ordens, nervoso com o atraso da banda, reclamando das flores. Um figurante principal no próprio teatro de aparências. Quando me viu chegando, congelou. A noiva segurou o braço dele, perguntando o que eu estava fazendo ali. O sogro, mais arrogante que nunca, virou o rosto. E eu continuei andando. Devagar, sem pressa. Até parar bem na frente dele. Havia um silêncio ao redor. Gente observando. Mas ninguém entendia o que estava prestes a acontecer. Vim aqui só para te dar uma notícia, Marcelo. Falei com voz firme, sem levantar o tom. Sabe o miserável que você mandou sumir? Pois é, ganhou 30 milhões ontem. 30 milhões de reais. Ele ficou branco. Tentou sorrir de nervoso. Olhou para os lados como se fosse uma piada. Mas eu não estava sorrindo. E aí continuei. Não vim te oferecer nada. Nem parabéns. Nem convite para nada. Só vim dizer que o miserável venceu. E que agora ele é livre. Dei as costas. E fui embora, sem esperar resposta, porque eu não precisava. A resposta já estava dada. Em cada passo que eu dava de volta para o carro, eu sentia um peso saindo das costas, como se cada humilhação tivesse ficado ali, naquele gramado falso, entre os arranjos de flores brancas e as cadeiras de plástico dourado. Voltei para casa com uma certeza no peito. Eu não devia mais nada a ninguém. Naquela tarde, comecei os trâmites. Liguei para o meu advogado de confiança. Um amigo antigo dos tempos de auditoria, que hoje trabalha com patrimônio internacional. Contei o que tinha acontecido, pedi discrição e comecei a planejar o que viria a seguir. Eu não queria apenas sair do país. Eu queria recomeçar em paz, longe de qualquer laço que me mantivesse preso àquela história de desprezo. Nos dias que seguiram, comprei passagens, vendi o carro, fechei contas, tranquei o apartamento alugado onde morava há anos e deixei tudo limpo. Até as cartas de correspondência encaminhei para a casa de uma amiga para que ninguém soubesse meu novo paradeiro. Com o dinheiro na conta, muito bem protegido e distribuído em aplicações inteligentes, comecei a pesquisar vilarejos na Europa. E foi assim que encontrei uma pequena cidade suíça, cercada de montanhas, com vista para o lago, silenciosa, limpa, onde a solidão não machucava. Ela curava. Antes de ir embora de vez, escrevi apenas uma carta. 2 linhas, dobradas num envelope sem remetente. Deixei na caixa de correio da casa do Marcelo, na madrugada do dia anterior ao casamento. Escrevi: o miserável venceu e foi viver. Agora, some você da minha vida. No aeroporto, ninguém me reconheceu. Camisa bege, casaco discreto, mala de mão, um senhor qualquer entre tantos. Mas ali dentro, um homem finalmente em paz. O que eu não sabia é que aquela história ainda estava longe de terminar. A Suíça me recebeu com o tipo de silêncio que não dói. Aquele silêncio que acolhe, que cura, que sussurra no ouvido da gente que o mundo não acabou. Era começo de outono, e eu lembro bem da primeira manhã ali. As folhas caídas no chão como se o tempo tivesse pintado cada uma à mão, os pinheiros balançando com o vento gelado e um cheiro constante de madeira, de pão fresco e de terra molhada. O céu era de um cinza bonito, nada triste. Era como se ele dissesse: descansa, Henrique, agora você pode. E eu descansei. Pela primeira vez em anos, eu senti que meu corpo e minha alma estavam no mesmo lugar. Cheguei com uma mala só. Uma. Sem roupas de luxo, sem joias, sem lembranças do Brasil. Eu só trouxe o essencial e uma pasta com documentos. Porque mesmo ferido, meu lado organizado continuava vivo. Meu dinheiro estava muito bem guardado, dividido entre investimentos seguros
e fundos internacionais, todos orientados por um amigo dos tempos de Receita que agora fazia fortuna assessorando gente como eu, discretos, solitários e cansados de ser ignorados. A casa que aluguei era pequena, de madeira escura, com janelas amplas e uma varanda com vista para as montanhas. Parecia coisa de filme. Era aconchegante, com cheiro de história, e cada detalhe ali parecia ter sido escolhido para me fazer lembrar que o mundo ainda tinha espaço para mim. Depois de alguns dias, sem pressa, comecei a procurar algo maior. Eu não precisava de luxo, mas pela primeira vez queria espaço. Queria caminhar dentro da minha própria casa sem me esbarrar nos fantasmas que vieram comigo. Foi assim que encontrei uma mansão antiga na beira do Lago Le Mans, isolada, com lareira, biblioteca, jardim e uma longa escadaria de pedra. Comprei à vista, sem alarde. Quando assinei os papéis e as chaves pousaram na minha mão, senti um nó na garganta. Aquela casa era minha, e ninguém poderia me expulsar. Nos primeiros dias, dormi como não dormia há décadas. O colchão macio parecia me abraçar, e o silêncio me embalava como um velho amigo. Nada de barulho de carros, de gente gritando, de lembranças batendo na porta. Só o vento, os sinos das igrejas ao longe e o som das folhas dançando do lado de fora. O café da manhã era meu momento preferido. Pão quente, queijo suíço, chá escuro e o jornal local que eu lia devagar, ainda tropeçando nas palavras em francês, mas gostando da sensação de reaprender. Comecei a escrever. Muito. Em cadernos antigos que trouxe escondidos na mala, comecei a registrar memórias, pensamentos soltos, reflexões. Às vezes escrevia para mim mesmo. Outras vezes, escrevia como se estivesse falando com a minha esposa falecida. Era meu jeito de organizar o caos, de dar nome às dores. Cada página preenchida era uma parte da alma que se libertava. Não escrevia com pressa, nem com objetivo. Só deixava sair. Andar pela vila era um prazer novo. As pessoas não sabiam quem eu era. Eu era só o estrangeiro de cabelo branco que comprava maçãs na feira e gostava de olhar vitrine de padaria. Conheci a senhora que cuidava das flores da praça. Seu nome era Bernadette, e ela falava devagar comigo, com carinho. Havia também Paul, um rapaz que vendia queijos frescos e sempre sorria mesmo nos dias frios. E o padeiro René, que às vezes me oferecia um pãozinho de graça dizendo: "Esse é do dia, Monsieur Duarte." Nenhum deles me perguntava de onde eu vinha. E isso era um alívio. Ninguém queria saber da minha dor. E era disso que eu precisava. Paz sem perguntas. Mas à noite, o passado ainda se sentava ao meu lado. Eu tinha sonhos, alguns bons, outros nem tanto. Sonhava com a infância do Marcelo, ele pequeno, subindo no meu colo, comendo maçã fatiada na frente da televisão. Depois, acordava com o Marcelo adulto me chamando de miserável, mandando eu sumir. Era um contraste que rasgava por dentro. Eu ia até a varanda, enrolava o cobertor nos ombros e ficava olhando o lago. As águas calmas me diziam que eu tinha feito a escolha certa. Eu não fugi. Eu me salvei. E isso, para mim, já era tudo. Depois de algumas semanas, resolvi organizar minha nova vida. Liguei para o escritório do meu advogado no Brasil, pedi para encerrar contas, vender o carro que deixei na garagem e transferir todos os bens móveis para uma holding que ele mesmo criou. Tudo sob outro nome. Até o CPF cancelamos de vários cadastros comerciais. Eu não queria mais rastros. Apenas deixei uma procuração para um cartório do interior do Rio e pedi a um ex-colega de Receita para cuidar do resto. Com o tempo, ninguém mais saberia onde eu estava. E essa era a ideia. Eu só deixei um rastro, um caderno. Escrevi tudo nele. Não como um testamento, mas como um livro de memórias. Contava desde meu primeiro emprego como professor substituto, passando pelo concurso público que mudou minha vida, até o nascimento do Marcelo e a morte da minha esposa. Escrevi tudo com calma, com verdade. Não omiti minhas falhas. Mas também não escondi a dor. A cada capítulo, eu dizia a mim mesmo: "Você existiu, Henrique. Você foi pai. Você foi homem. E agora, você é livre." Foi numa tarde fria, com o céu começando a se esconder atrás de nuvens baixas, que o interfone tocou. Estranhei. Quase ninguém vinha até ali.
Fui atender, e a voz disse: Entrega para Monsieur Duarte. Perguntei quem era. Só repetiu: Entrega, senhor. Desci devagar. E quando abri a porta, um jovem rapaz de cachecol vermelho me entregou um arranjo de flores. Rosas brancas, lavanda e folhas secas amarradas com um laço dourado. Era bonito, elegante. E havia um papel dobrado dentro de um envelope bege, sem nome de remetente. Fechei a porta, levei aquilo até a sala e sentei no sofá. O coração acelerado, as mãos firmes, mas inquietas. Abri o envelope. Era uma folha só, escrita à mão. Letras grandes, quase infantis. E só dizia: se ainda existe uma chance, me diga onde eu errei. Nenhuma assinatura, nenhum nome. Mas eu reconheci a caligrafia. Marcelo. Eu fiquei olhando aquela carta por longos minutos. Não havia assinatura, mas o peso das palavras caía como uma pedra no meio da sala. Se ainda existe uma chance, me diga onde eu errei. Não era uma pergunta. Era uma súplica disfarçada. A letra tremida, cheia de curvas mal desenhadas, era do Marcelo, sem dúvida. Reconheceria aquela caligrafia de adulto mimado em qualquer lugar. E foi aí que a sensação veio, não de vingança, nem de orgulho, mas de náusea. Uma coisa amarga subindo pela garganta, não por querer revidar, mas por perceber o quanto ele só olhava para o próprio umbigo até na hora de se desculpar. Me diga onde eu errei. Como se a culpa de tudo fosse uma equação mal resolvida entre nós dois. Como se eu tivesse alguma obrigação de ensinar um homem crescido que pai não é descartável, que respeito não se condiciona à conta bancária, que você não chama o próprio pai de miserável na semana do seu casamento só porque ele não usa relógio de grife. Fiquei ali, em silêncio, a carta sobre a mesa, a lareira acesa, a chuva começando a riscar as janelas da sala. E, por um instante, me vi falando com a minha mulher. Ela já se foi há tantos anos, mas naquele momento, parecia que ela estava ali, sentada na poltrona do lado, ouvindo meu desabafo. Você teria chorado, Marta? Eu disse em voz baixa. Você teria segurado minha mão, me olhado com aqueles olhos calmos e dito: Henrique, deixa passar, ele vai entender com o tempo. Mas o tempo passou, e ele não entendeu. Levantei da poltrona, caminhei até a biblioteca da casa. Sentei diante da escrivaninha, com a carta ainda na mão. Quis escrever de volta. Pensei em rabiscar uma resposta, algo duro como: você errou no dia que me mandou embora. Ou talvez algo mais frio. Agora não importa mais. Mas as palavras não vinham. Tudo parecia pequeno diante do que eu vivi. Porque o que doeu não foi só o que ele disse. Foi o que ele escolheu fazer com o silêncio que veio depois. Em nenhum momento ele ligou. Não perguntou se eu estava vivo, se precisava de algo, se ainda respirava. E agora, depois de saber que ganhei na loteria, me envia flores e uma pergunta egoísta? Naquela noite, deixei o envelope sobre a lareira e fui dormir. Mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, tentando lembrar quando foi que começamos a nos perder. Ele era um menino doce, tinha medo de trovão e corria para o meu colo. Desenhava casinhas e dizia que um dia construiria uma para mim. Me chamava de herói quando eu consertava qualquer coisa. E foi exatamente aí que doeu. Porque aquilo existiu. Eu não inventei. Eu não fui um pai ausente. Eu estive presente. Eu dei tudo de mim. E mesmo assim, não foi suficiente. Na manhã seguinte, tomei café olhando o lago. Havia neblina cobrindo a água e o frio cortava os dedos. Mas eu fiquei ali. Não queria pensar. Só queria sentir. Senti saudade. Não dele, mas de mim. Do homem que acreditava que ser pai era o bastante. Do homem que vibrava com cada conquista do filho, mesmo não sendo convidado para nenhuma celebração. Eu era aquele pai que esperava do lado de fora da formatura, que pagava a faculdade, mas assistia pela televisão, que dava carro usado enquanto o sogro dava viagens para a Europa. E mesmo assim, eu sorria, eu vibrava, porque meu amor nunca foi condicional. O dele sempre foi. Voltei para a sala, olhei a carta de novo. Respirei fundo. Pensei em rasgar. Pensei em responder.
Pensei em devolver pelo correio com uma nota de 50 dentro, só para ser irônico, mas não fiz nada. Em vez disso, fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo. Tirei o caderno onde vinha escrevendo tudo desde que cheguei. Li algumas páginas. Em uma delas havia um trecho que dizia: um dia ele vai olhar para trás e perceber que não perdeu um pai. Perdeu a chance de ter um homem digno do lado. Fechei o caderno. Peguei o envelope e joguei no fogo. Vi as chamas subirem devagar, comendo cada pedaço de papel bege, até que tudo virou cinza. E aí, fui até o piano da sala, sentei e deixei meus dedos correrem pelas teclas como se estivessem desabafando por mim. Toquei uma música que nem sei o nome, só fui deixando sair. Era meu jeito de enterrar aquela carta sem precisar dizer nada. Porque, no fundo, ele não merecia resposta. Ele não queria saber onde errou. Ele queria se livrar da culpa. E isso eu não ia entregar de bandeja. Mas a vida tem um jeito curioso de cutucar a gente. Porque 2 dias depois, um carro preto estacionou na frente da casa. E dele desceu alguém que eu não esperava ver tão cedo. Não era meu filho. Era alguém que sabia demais sobre mim. Eu vi o carro preto estacionar pela janela da biblioteca. Era cedo, umas 8:30 da manhã. O céu ainda carregava a neblina da madrugada e o silêncio da rua só foi quebrado pelo som sutil da porta sendo fechada com cuidado. Um homem de paletó cinza escuro desceu com um envelope na mão e um olhar que não me era estranho. Ele caminhava devagar, como quem sabe que está pisando num território delicado. Não hesitei. Fui até a porta, abri com firmeza e fiquei parado ali, esperando que ele dissesse algo. Ele tirou o chapéu, inclinou a cabeça num gesto educado e disse: Monsieur Henrique Duarte. Assenti com um movimento sutil. O homem então se apresentou. Meu nome é Arthur. Sou advogado de um escritório que representa interesses da família de seu filho. Por dentro, algo em mim riu, mas por fora, permaneci impassível. Apontei com a cabeça para a sala e disse: Entre, mas espero que não tenha vindo com discurso de reconciliação, porque não há mais palco para isso aqui. Ele entrou com respeito, olhou ao redor com discreta curiosidade, mas sem invadir o espaço. Sentou-se na poltrona de couro diante da lareira, enquanto eu servi 2 cafés. Coloquei a xícara na mesa entre nós e esperei. Vou ser direto, ele começou. Seu filho Marcelo está em dificuldades, não financeiras, ainda não, mas emocionais, jurídicas e familiares. O casamento não durou nem 1 mês. Ele foi abandonado pela esposa após um escândalo envolvendo o sogro e algumas denúncias de desvio em licitações. Eu não disse nada. Apenas bebi um gole do café, mantendo o olhar fixo no dele. Recebi ordens apenas para entregar isso, disse Arthur, estendendo o envelope. Mas confesso que aceitei essa entrega porque eu também sou filho de alguém que me deu mais do que dinheiro. E entendo sua decisão de desaparecer. Peguei o envelope. Estava lacrado com meu nome completo escrito à mão. A letra era a mesma da primeira carta, mas mais firme. Ainda assim, deixei o envelope sobre a mesa, sem abrir. Diga ao Marcelo, respondi, que o homem que ele chamou de miserável não se alimenta de esmolas emocionais, e que o tempo não volta. A palavra dita não se apaga com flores nem com arrependimento. Mas agradeça por mim, por finalmente ter admitido a ruína. O advogado assentiu. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele tomou um último gole de café, se levantou e disse: Se me permite um comentário, o senhor venceu, mas não deixe a vitória virar prisão. Fechei a porta atrás dele e fiquei com essa frase martelando na cabeça. Vencer. Eu venci? Ganhar dinheiro não é vencer. Sumir não é vencer. Talvez manter a dignidade seja. E essa eu lutei para manter desde o primeiro dia em que fui chamado de miserável. Voltei para a sala. O envelope ainda estava ali, fechado, pesado. Carregava mais do que papel. Carregava expectativas. Talvez até um pedido de ajuda. Mas eu não estava pronto para abrir. Ainda não. Preferi sair de casa. Coloquei o casaco grosso, peguei o chapéu e caminhei até o vilarejo. Precisava ver gente comum.
Precisava lembrar que havia vida além do sobrenome Duarte. No caminho, passei pela banca do Paul. Ele me cumprimentou com um sorriso sincero. A Bernadette acenou de longe. Entrei na padaria do René. Pedi o de sempre. Sentei à mesa perto da janela e fiquei olhando o movimento da rua. Turistas, casais, crianças com cachecóis coloridos. Todo mundo vivendo sem saber que ali, do outro lado do vidro, havia um pai que teve tudo e perdeu o que nunca imaginou: o respeito do próprio sangue. Quando voltei para casa, já era quase noite. O envelope continuava lá, intocado. Mas algo dentro de mim havia mudado. Sentei diante da lareira. Segurei o envelope com as duas mãos e disse em voz baixa: Marta, se você estivesse aqui, abriria por mim? Fechei os olhos, respirei fundo e rompi o lacre. Lá dentro, uma carta com mais de uma página. A letra firme e alinhada começava com Pai. E pela primeira vez em anos Marcelo me chamava assim. Mas antes de continuar a leitura, eu precisei parar, porque o primeiro parágrafo dizia algo que eu jamais imaginei ouvir da boca dele. Pai, se você está lendo isso, então ao menos me escutou, e isso já vale mais do que qualquer coisa que eu esperava. Essas foram as primeiras palavras, e elas me desmontaram por dentro, porque eu não sabia mais como era ser chamado assim. Pai. Depois de tudo o que vivi, depois de ter sido descartado como se não valesse um centavo, ouvir de novo essa palavra me cortou como faca. Mas continuei, porque algo naquela letra parecia menos arrogante, mais humana, talvez pela primeira vez. Eu fui um covarde, eu sei disso. Passei a vida tentando ser alguém que eu não era, tentando me encaixar numa família que nunca me aceitou de verdade. O casamento com a Helena foi um erro, pai. Um erro desde o começo. Ela só se casou comigo porque o pai dela queria unir negócios. E eu aceitei isso como se fosse amor. Como se fosse o caminho para finalmente me livrar da vergonha de ter vindo de onde vim. Eu parei por um momento. Fechei os olhos. Lembrei do rosto dela. A frieza. O riso debochado quando ele me mandou embora. Ela nunca me olhou como um ser humano. Para ela, eu era o velho esquisito de camisa barata. E agora, lendo aquelas palavras, tudo fazia sentido. Marcelo havia se tornado um boneco, uma marionete da família rica. E para entrar naquela vitrine de cristal, precisou esconder tudo o que havia de verdadeiro nele, inclusive o pai. Eu passei anos fingindo que era alguém melhor. Escondia a origem. Dizia que você era distante, que morava longe, que tinha morrido. Tudo para evitar perguntas. E cada mentira dessas me corroía por dentro. Mas eu dizia para mim mesmo, é só até eu subir na vida, depois eu cuido do meu pai. Só que eu nunca cuidei. E quando você apareceu no ensaio, eu gelei, porque a verdade estava ali, e eu me apavorei. Eu respirei fundo, porque doía. Mesmo com as palavras mais suaves, a dor voltava como punhal. Porque agora, tudo o que ele estava dizendo era o que eu já sabia. Só que agora em voz alta. Pai, você nunca foi miserável. Eu fui. Miserável de alma, de caráter, de coragem. E agora, eu estou só. A Helena foi embora. O sogro está envolvido num escândalo que pode me levar junto. E as pessoas que riam comigo desapareceram. Sabe o que eu tenho hoje? Uma casa vazia. E um arrependimento que me acorda de madrugada. Eu fechei os olhos. Pensei em Marta. Pensei no que ela diria. Ela era mais doce, mais compassiva. Talvez dissesse, ele está sofrendo, Henrique. Vai até ele. Mas eu não sou Marta. Eu sou o homem que foi expulso com desprezo. O homem que ouviu a palavra some, como se fosse lixo. O homem que viveu 3 décadas dando tudo, para ser tratado como nada. A carta seguia. Eu não peço perdão. Não porque não quero, mas porque não tenho direito. Só peço que, se algum dia eu puder te ver de novo, mesmo que seja de longe como um estranho, que eu possa te olhar e saber que você está bem, que venceu, que seguiu. Ali, eu parei. Não terminei de ler. Dobrei a carta com calma. Guardei no caderno onde venho escrevendo minha própria história. Não porque ele merecesse, mas porque ela agora fazia parte da minha história também.
E mesmo que eu não queira, não dá para apagar completamente quem a gente colocou no mundo. Naquela noite, sentei na varanda. O lago dormia calmo. As luzes das casas ao longe tremulavam como velas. E ali, sozinho com minha consciência, eu falei em voz alta: eu não sou miserável. Eu sou inteiro. E quem souber disso, vai ter que lidar com o peso dessa verdade. No dia seguinte, recebi outra visita. Um envelope simples, entregue por correio internacional. Endereço escrito à mão, carimbo de São Paulo. Era do cartório onde eu havia deixado todos os meus documentos. Abri curioso. Dentro, uma nota fiscal. E um recibo com a assinatura do Marcelo. Ele havia transferido para meu nome um imóvel que estava no nome dele. Uma casa. A mesma onde eu morei com Marta por quase 30 anos. A casa que vendi para pagar a faculdade dele e que ele recomprou, em silêncio. Mas agora, ele me devolvia, sem uma palavra, sem esperar resposta. E era justamente isso que mais doía. Fiquei com aquele recibo nas mãos por um bom tempo. A assinatura era inconfundível. O número do cartório, verdadeiro. Tudo estava ali. Minha antiga casa, aquela onde Marta e eu criamos o Marcelo, agora de volta ao meu nome. Nenhuma carta, nenhum bilhete. Só o silêncio de um gesto. Um gesto que gritava arrependimento, mas também culpa. Uma tentativa de apagar as marcas com um papel carimbado. Como se aquele tijolo de concreto e saudade pudesse consertar a fratura aberta com uma única palavra. Miserável. Era estranho, porque por fora eu estava calmo. Mas por dentro, uma confusão se formava. Não era raiva, não era emoção. Era incômodo. Aquele tipo de sensação que a gente tem quando vê algo fora do lugar. Como se o Marcelo estivesse tentando devolver uma história que ele mesmo rasgou em público, agora dobrada e passada a ferro. Mas eu não queria a casa. Não por orgulho, mas porque eu já tinha partido. Aquela casa era feita de lembranças, de risos, de cafés com pão na chapa, de Natal com Marta costurando as fitas do guardanapo. Aquela casa já não era mais minha. Ela morava num tempo que não volta. Mesmo assim, naquela tarde, liguei para o escritório do meu advogado. Confirmei os dados, pedi que averiguassem tudo. E em menos de 24 horas, estava lá. Escritura em meu nome. Transferência feita legalmente. Um presente, ou talvez uma tentativa de redenção. Mas eu não queria redenção. Queria paz. Fechei os olhos e me lembrei do último dia naquela casa. Tinha sido uma manhã nublada. Marta já não estava mais ali. Eu vendi o imóvel para bancar o curso de medicina que o Marcelo queria largar, mas acabou trocando por administração. Lembro de ter passado a mão pelas paredes da sala antes de sair. Senti o cheiro do piso de madeira antiga, do armário embutido, das cortinas que ela escolheu. Era mais que uma casa. Era um retrato da nossa luta. E agora, ele me devolvia isso como se fosse um pedido de desculpa. Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. Caminhava pelas trilhas da vila, tomava café na varanda, lia jornal, mas a imagem da casa não saía da minha mente. Resolvi pegar o carro e ir até Genebra, comprar alguns livros e espairecer. Na livraria, peguei um título chamado O que Deixamos para Trás. Um romance sobre um homem que fugia de sua cidade natal e só anos depois voltava para consertar o que havia quebrado. Me senti observado lendo aquilo, como se o livro tivesse me escolhido. Comprei, trouxe para casa e passei 2 dias inteiros devorando cada página. Na terceira noite, acordei no meio da madrugada. Tive um sonho estranho. Estava sentado no sofá da antiga sala, com Marta me olhando em silêncio. Ela não dizia nada, só me olhava, nos olhos, sem julgamento. Só com aquele olhar dela que dizia tudo. Acordei suado, coração disparado. Fui até a lareira, reacendi o fogo. Sentei na poltrona e fiquei encarando a chama. Ali no silêncio, algo me atravessou. Talvez não fosse sobre o Marcelo. Talvez fosse sobre mim. Sobre minha dificuldade em fechar ciclos. Em aceitar que mesmo uma cicatriz pode ser respeitada sem precisar ser tocada de novo. Peguei o caderno, escrevi. O Marcelo me devolveu a casa, mas o tempo, esse não se devolve. A dor vivida não se reembolsa.
Eu não quero a casa de volta. Quero que ele entenda que o que ele tirou nunca foi o concreto. Foi a honra. 2 dias depois, entrei em contato com um corretor de confiança do Brasil. Pedi que colocasse o imóvel à venda. Mas com uma condição. Todo o valor da venda seria doado a uma instituição que cuidava de pais idosos abandonados. Pedi sigilo. Nada no nome do Marcelo. Nenhuma divulgação pública. A única coisa que deixei foi um recado, entregue pessoalmente por Arthur, o advogado. A casa voltou para mim, e eu devolvi ao mundo, porque casa não se devolve, se constrói. E você, Marcelo, ainda tem muito a reconstruir. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez desde que recebi a carta, senti que tinha feito o certo. Não por ele, mas por mim. Porque a justiça emocional que eu precisava não vinha de um imóvel. Vinha da consciência tranquila de que eu não fui o miserável. Nunca fui. Fui pai. E fui digno. Mas o mundo... o mundo ainda tinha mais uma peça para mover. Na semana seguinte, uma ligação inesperada me acordou às 6h40 da manhã. Era do consulado brasileiro. E eles queriam falar sobre o Marcelo. Aquela ligação me acordou antes mesmo do sol nascer por completo. A luz da manhã ainda não invadia a casa. E o telefone fixo, aquele que eu quase nunca atendia, soava com uma insistência diferente. Quando atendi, do outro lado, uma voz feminina com sotaque suave disse: "Bom dia, senhor Henrique Duarte. Fala aqui do Consulado Geral do Brasil, em Genebra. O senhor poderia nos receber ainda esta manhã? Trata-se de um assunto que envolve seu filho, Marcelo Duarte." Por alguns segundos não consegui responder. Meu corpo inteiro ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao redor daquelas palavras. Marcelo Duarte. As últimas vezes em que ouvi aquele nome saindo da boca de outra pessoa, veio acompanhado de dor, de desprezo, de humilhação. Mas ali, na boca de uma autoridade estrangeira, o nome soou como alerta, não de orgulho, não de carinho, mas de preocupação. Eu engoli em seco, pedi o endereço e disse que estaria lá em 2 horas. Levantei devagar. Senti uma dor discreta nas costas, daquelas que lembram a gente que os anos passaram. Me vesti com calma. Camisa de botão azul clara, calça escura, casaco de lã. Me olhei no espelho por um instante. Me vi cansado, é verdade, mas firme. Um homem que já foi chamado de miserável e não se curvou. Peguei as chaves, o caderno, sempre ele, e fui. A estrada até Genebra parecia mais longa naquele dia. O rádio do carro ligado, mas sem som. Só o barulho dos meus pensamentos. E eles estavam em guerra. Uma parte de mim dizia: "Se é algo sério, você precisa saber." A outra sussurrava: "Não importa mais. Você já partiu." Mas eu fui. Não por ele, por mim. Porque, apesar de tudo, eu queria entender o que o mundo ainda estava tentando me dizer com tudo aquilo. Cheguei ao consulado, me apresentei, esperei poucos minutos. A sala era simples, com móveis de madeira clara e uma bandeira do Brasil no canto. Me ofereceram café. Recusei. E então a mesma voz da ligação, uma senhora de aparência gentil, de cabelos presos e olhos atentos, sentou-se à minha frente com um envelope pardo. "Senhor Henrique, recebemos esta notificação ontem à tarde. Veio da embaixada em Paris e envolve seu filho. Marcelo Duarte foi hospitalizado há 3 dias, em estado de esgotamento físico e emocional, após ser encontrado desorientado em uma estação de trem. Não portava documentos. Foi reconhecido por um brasileiro que viu uma matéria em um jornal de negócios envolvendo o escândalo da empresa do sogro. A única informação que Marcelo repetia era: "Preciso falar com meu pai. O miserável venceu." Não sei descrever o que senti. Não era pena. Também não era raiva. Era como se um trem passasse dentro de mim e depois tudo ficasse em silêncio. A funcionária me olhava com respeito, mas também com um pouco de compaixão, como se soubesse, mesmo sem conhecer minha história, que havia mais por trás daquele nome. Ela continuou: "Ele está consciente, está se recuperando, mas pediu expressamente que o senhor fosse avisado. Disse que, se alguém tivesse que saber, teria que ser o senhor. Só o senhor.
Temos aqui os dados do hospital e um contato direto da equipe médica. O senhor não tem obrigação nenhuma. Mas acreditamos que fosse o certo informá-lo. Peguei o envelope com as mãos firmes. Agradeci. Saí da sala em silêncio. Lá fora, o frio cortava a pele como faca. Sentei no banco da praça em frente ao consulado e fiquei ali, olhando o movimento das pessoas. O envelope no colo, o vento soprando as folhas amarelas e um nó na garganta que não descia. Marcelo estava no fundo do poço, não financeiramente, não juridicamente, mas espiritualmente. Era o tipo de colapso que não se trata com advogado nem com herança. Era a alma, era remorso, era o corpo dizendo, já deu. Abri o envelope ali mesmo. Havia um laudo médico, um bilhete com o endereço do hospital e um papel escrito à mão, provavelmente por um enfermeiro, com as palavras ditas por ele na admissão. Meu pai não é miserável. Ele é o único homem que nunca me virou as costas. E eu virei as costas para ele. Me diga onde eu errei. A mesma frase da carta anterior. Por algum motivo, ela doía mais agora. Porque não vinha num gesto calculado. Não vinha com flores. Vinha de um quarto de hospital, de um homem quebrado, de um filho à deriva. Mas eu não chorei. Apenas voltei para o carro. Dirigi devagar até casa. Entrei, deixei o envelope sobre a mesa, pendurei o casaco. Sentei na poltrona da sala. Liguei a lareira. E fiquei ali, em silêncio, encarando as chamas. Ele não tem mais ninguém. Essa frase martelava dentro de mim como um relógio descompassado. Marta teria ido. Ela teria pegado o primeiro trem. Eu sabia. E eu era feito de outra matéria. De uma matéria que endureceu com os anos, que aprendeu a sobreviver na ausência, que aceitou ser esquecido sem fazer alarde. E agora, o mundo queria que eu voltasse para um lugar que já não existia? Naquela noite, escrevi de novo no meu caderno, mas diferente das outras vezes, não escrevi para mim, escrevi para ele. Uma carta, reta, sem floreios, dizendo o que precisava ser dito. E guardei. Ainda não sei se vou enviar. O telefone tocou no fim da noite. Era Arthur, o advogado. Henrique, soube do que aconteceu. Ele está mal, mas está vivo. Só queria dizer que, se quiser ir, posso providenciar tudo. Mas se não quiser, também está tudo certo. Você já fez mais do que qualquer um faria. Agradeci. E desliguei. Fui para a varanda. O frio batia forte. O lago dormia em silêncio. E eu, pela primeira vez, não sabia o que fazer. Mas algo dentro de mim dizia que alguma decisão precisava ser tomada. Muito em breve. Naquela madrugada, dormi pouco. As horas passavam devagar, e eu só conseguia ouvir o som do relógio da sala marcando o tempo que eu fingia não ter. Cada tic-tac parecia sussurrar. E agora, Henrique? Mas não havia resposta. A carta que escrevi estava dentro do caderno, fechada. O envelope com o laudo médico do Marcelo continuava sobre a mesa. Eu não mexi em nada. Só deixei estar. Porque às vezes é preciso deixar o silêncio se alongar até ele mesmo se desfazer. E naquele momento, o silêncio era tudo o que eu ainda confiava. Na manhã seguinte não fui ao vilarejo. Não caminhei pelas trilhas, nem fui à padaria. Apenas fiquei em casa. Olhei a casa inteira com outros olhos. Como se, de repente, tudo o que me cercava dissesse: você está pronto. Mas pronto para quê? Voltar? Perdoar? Entregar? Nada disso fazia parte do plano. Eu havia vindo para cá justamente para nunca mais voltar. E agora, o destino me puxava pela gola, como se dissesse: a história ainda não acabou. Mas talvez, só talvez, eu não quisesse terminar essa história com reticências. Peguei o caderno, abri na última página, reescrevi a carta, com menos dureza, sem palavras afiadas. Falei como pai, não como juiz. Disse a verdade, que o perdão é uma estrada longa e que o tempo não cura tudo, mas ensina a viver com as marcas. Falei que não tinha respostas, mas que, se ele realmente queria me ver, teria que sair do hospital como homem, não como menino pedindo colo. E no fim, escrevi algo que saiu do fundo da alma. Você me chamou de miserável, mas eu sou o homem que ainda está aqui. Dobrei.
guardei, coloquei no envelope, mas não postei. Não ainda. Em vez disso, abri uma caixa que estava guardada há meses no armário do escritório. Lá dentro, uma pasta de couro, antiga, onde guardo os registros da minha vida. Diplomas, documentos da Marta, fotos do Marcelo criança. Peguei uma em especial. Ele com uns 8 anos, deitado no meu colo, dormindo depois de um jogo de futebol. Tinha barro no tênis, os cabelos suados grudados na testa e o rosto relaxado como se o mundo fosse seguro ali. E ali era, comigo. Ele nunca precisou temer nada enquanto estava nos meus braços, e pensar nisso me quebrou por dentro. Me levantei. Fui até o sótão da casa. Lá em cima guardo uma mala, a mesma que usei quando vim embora do Brasil. Ela estava vazia desde então. Peguei, levei até o quarto, abri sobre a cama. Comecei a dobrar 2 camisas, uma calça social, um suéter, os documentos. Mas a mala ainda estava vazia de decisão, porque eu não sabia se aquilo era uma preparação real ou só uma forma de aliviar a consciência. Fechei a mala. Deixei no canto. Fui para a varanda. O sol já estava descendo atrás das montanhas. O vento frio subia do lago, e eu senti que aquele momento era um tipo de despedida, mas não sabia de quê. Talvez da mágoa, talvez de quem eu fui, talvez de um capítulo que eu insistia em manter aberto por orgulho. E ali, com o casaco fechado até o pescoço e as mãos enfiadas nos bolsos, eu falei em voz alta, sem ninguém por perto. Se eu for, vai ser do meu jeito. Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em muitos dias, sem sonhar. Quando acordei, o céu estava limpo. Um azul sem nuvens. E ali, diante da luz da manhã, eu soube o que precisava fazer. Mas não era ir ao hospital. Era ir mais fundo que isso. Era reencontrar a minha própria história. Eu não fui ao hospital naquele dia, nem no outro. Não por vingança, nem por orgulho. Eu apenas entendi que havia algo mais importante do que ver o Marcelo deitado em uma cama, pedindo perdão com os olhos. Eu precisava primeiro olhar no espelho e perdoar o homem que suportou tudo calado, que foi humilhado, esquecido, descartado e que, mesmo assim, não perdeu a dignidade. Eu precisava encarar o Henrique que restou depois da dor, depois da fuga, depois da carta, da casa devolvida, do colapso do filho, e dizer para ele: você fez o certo. Você ficou inteiro. Na manhã em que tomei minha decisão, sentei na biblioteca com uma xícara de café e reli o caderno inteiro, página por página, do primeiro dia em que fui chamado de miserável até a última linha escrita na véspera. Vi minha própria transformação ali, como se estivesse assistindo à história de outro homem. Mas era eu. Era a minha verdade. E ali, no fim do caderno, com a letra um pouco mais trêmula, mas ainda firme, escrevi a última frase. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não voltar a ser quem te feriu. Não comprei passagem, não mandei flores, não publiquei nada. Apenas pedi a Arthur que entregasse a carta, a última, diretamente nas mãos do Marcelo. Se, e somente se, ele recebesse alta e tivesse condições de ler sozinho. Pedi que não dissesse onde eu estava, e que dissesse apenas uma coisa. Ele leu tudo, mas agora ele está vivendo. A carta dizia o essencial, que o perdão não é um favor, é um processo, que algumas feridas cicatrizam mais outras. A gente aprende a carregar sem vergonha, e que se um dia ele realmente quisesse conversar, não seria num quarto de hospital, seria de pé, como homem, porque pai nenhum merece ouvir da boca do próprio filho que é um miserável. Mas todo filho tem o direito de recomeçar, desde que aprenda a não usar mais os outros como escada. Na semana seguinte recebi uma carta de volta. Vinha do Brasil. Letra dele. Abri com calma. Era curta. Dizia: você venceu. Não com dinheiro, mas com silêncio. E eu vou passar o resto da vida tentando entender como alguém que eu feri tanto ainda consegue escrever com ternura. Obrigado por não aparecer, porque eu precisava me levantar sozinho. Não chorei. Não sorri. Apenas fechei os olhos. Respirei fundo. E guardei a carta junto do caderno. Coloquei ambos dentro de uma caixa de madeira. Fechei com chave e guardei no fundo do armário,
ao lado de uma fotografia da Marta sorrindo, como se dissesse: agora sim, acabou. Hoje, vivo aqui mesmo. Na minha casa, de frente para o lago, cultivo lavandas no jardim, faço pão uma vez por semana. Escrevo menos, mas respiro mais. Às vezes recebo uma carta ou outra, do Marcelo. Notícias soltas, sem pedidos, sem culpa, apenas notícias. E para mim, isso já é bastante. Porque não espero mais mudança. Só verdade. E ele enfim começou a descobrir sozinho. Não houve abraço. Não houve reencontro. E talvez nunca haja. Mas houve respeito. E isso, para quem foi chamado de miserável, é uma riqueza que não tem preço. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.